E aqueles que se convertem a Jesus, mas pela profissão continuam cantando música secular, e aí no meio do show canta um louvor, mas ele já está participando de uma célula, já se converteu a Jesus. Está em processo de santificação. Agora, essa pessoa precisa saber que a Bíblia ensina a renúncia desde o Antigo Testamento. A Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus, e no contexto que a Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus, a Bíblia diz que é Ele quem cuida de nós. Então, se a sua necessidade é colocada diante de Deus e você precisa fazer aquilo que fere os princípios da igreja onde você congrega, do credo que você sustenta na igreja onde você congrega, do Cristo que você serve, então você ainda não foi totalmente liberto. Na renúncia se vê a provisão divina. E é necessário essa renúncia total até da profissão. Vamos pegar não vou citar nome, mas o camarada fez sucesso no mundo secular como um grande cantor. Ele vem para Jesus agora e ele tem uma profissão. Dentro dessa sua profissão, ele tem agenda até 2028 para atender os shows secular. Se ele veio para Jesus, o evangelho exige dele a renúncia total de tudo. Desde que o ambiente secular onde ele esteja lhe acrescenta o que espiritualmente? Existe uma guerra entre carne e espírito. Você precisa escolher com quem vai andar. É normal você se entregar para Jesus e perder certas amizades. É normal. O próprio Jesus ensina isso no texto de Evangelho, segundo escreveu Marcos, no texto do jovem rico, capítulo 10. Quando o jovem rico vira as costas para Jesus, Jesus diz que a família agora dessa pessoa que renuncia por amor a Cristo é a igreja. Versículo de número 29. Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, ou pai, ou filho, ou campo por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente em casas, irmãos e irmãs, filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Esses 100 vezes mais aqui é a igreja. Aí temos um segundo ponto. A igreja se comporta como irmão, pai, mãe desses que acabaram de se entregar para Jesus e precisam renunciar até o próprio sustento por amor ao evangelho. Terceiro ponto. O Espírito Santo, às vezes, isso aqui já é experiência pessoal, que eu ouço de músicos e de cantores e de pessoas que acabaram de se entregar para Jesus. Pastor, eu recebi de Deus uma exigência que eu não recebi de outros. Eu me senti obrigado a abrir mão daquele ambiente, daquele lugar que me fazia ter saudade da prostituição, da cachaça, dos palavrões. Aquilo não era um ambiente saudável para mim. Aí entra o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Seu nível de fé. Da mesma forma, um jovem pode ser formado teologicamente desde a escola dominical e ir para uma faculdade e sair de lá crente firme. Enquanto tem outros que vão para a faculdade 6 meses depois vira comunista, socialista, diz que se descobriu, a menina faz parte do FFF, feia, fedorenta, feminista, e aí abre mão dos seus princípios. Por quê? Porque antes de ir para a Babilônia, Daniel teve Jerusalém. Não pode ir para a Babilônia quem ainda não tem o caráter de Jerusalém. Então, olha para você, jovem. Você se entregou a Cristo. Você tem firmeza no evangelho para isso, conforme diz Colossenses, capítulo 2. Paulo diz que a igreja tem que estar enraizada em Cristo e andar conforme o recebeu. Esse ambiente é saudável? Te edifica em quê? Te acrescenta em quê espiritualmente? Ah, mas a minha renda, eu volto para Mateus 6,33. Busque primeiro o meu reino e as outras coisas. Essas coisas serão acrescentadas. Comer, beber, vestir, que é o sustento. Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, que ele tudo podia naquele que o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar, porque em Cristo eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele conclui, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, se a renúncia é pelo seu bem espiritual, pelo seu desenvolvimento ministerial, pelo seu testemunho e para a glória de Cristo, eu tenho certeza, Ele cuida de você. Ô pastor, eu concordo muito com essa sua fala, mas eu me coloco no lugar também. Eu aqui, falando isso hoje, vamos lá, tendo uma consolidação, que eu não tenho, mas me colocando no lugar de alguém que tem uma consolidação já no meio gospel, tá? Super abençoado, conhecido, com ofertas generosas e tal. É uma coisa. Agora, a pessoa abandonar tudo, seja a fama, o dinheiro,
para viver agora algo novo... Você acha que é pecado não é desafiador, não? É desafiador. E quem diz que evangelho não é desafio? É pecado ser rico? Não. Jesus olhou para o jovem rico e disse, vai, vende tudo que tem, pega o dinheiro, me segue e terás um tesouro no céu. Ele virou as costas para Jesus transtornado. Se não é pecado ser rico, por que Jesus falou para esse camarada vender tudo, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo? Porque o coração estava na riqueza. O coração estava na riqueza e ele era hipócrita. Porque Jesus disse assim, você conhece os mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus prova que ele conhecia? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A ninguém enganarás. Ou seja, Jesus só cita os mandamentos de respeito ao próximo. Aí quando Jesus diz, vende tudo que tem, dá pro próximo, ele virou as costas para Jesus. Ou seja, na hora de provar que ele guardava esses mandamentos que honram o próximo, ele vira as costas para Jesus. Então vocês não cantam, tudo que é meu é teu? Eu abri mão de tudo, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas por ti. Aí na hora de provar, não prova. A questão é, seu coração está onde? Se sua dependência não está em Deus, você erra em exercer seu profissionalismo num ambiente em que não glorifica o nome de Jesus. Mas se seu coração está centrado em Cristo, você tem raiz para isso, e você não desvia por causa disso, seja a luz em meio às trevas, evangeliza os outros músicos, pega o microfone num dado momento e vai falar de Jesus. Ah não, mas eu não preciso falar, porque tem uma frase famosa que diz, pregue, se necessário, use palavras. É bonita, mas é falsa. Não tem como pregar sem falar. Então, se você quer sustentar a tese de que você pode ser músico, tocar na igreja no domingo e tocar na balada na segunda, que fruto do reino você está dando onde você estiver? Porque não existe essa dubiedade cristã, Fábio. O crente é no culto o que ele já é em casa. Ontem eu preguei Levítico capítulo 6, que o sacerdote complementava à noite as ofertas que começavam a ser iniciadas de dia. A gente reproduz na segunda aquilo que a gente gera ou recebe no domingo no culto. Então, seja um adorador, seja esse crente que processualmente, eu sei que você que está assistindo tem desejo de renunciar, de crescer. Aos poucos, eu acabei de falar na introdução do nosso podcast aqui, existem pessoas que processualmente vão abrindo mão do amor às coisas dessa terra para se dedicar totalmente ao Senhor. Eu tenho exemplos de pessoas que eu ouvi. Tem um cara que toca violão muito bom, meu irmão escuta muito ele. Ele disse, eu me senti incomodado pelo Espírito e parei totalmente de ouvir música secular. Ouvi também um testemunho do Thales Roberto. Ele disse que foi incomodado pelo Espírito a parar totalmente de ouvir música secular. São experiências que, com alguns, Deus chama de modo mais sério do que outros, por algum propósito específico. Ô pastor, mas nós como igreja não corremos o risco de mudar a opinião como essa sua? Porque há um tempo atrás nós tínhamos a mesma opinião concernente a jogadores de futebol. E aí nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que abandonaram a carreira profissional de futebol, como por exemplo pastor Gilvan Rodrigues, porque na visão na época era pecado. Se nós mudamos nessa questão, não corre um risco de futuramente a igreja olhar, não, é só a profissão. Tá, se é correlacionando com os cantores seculares? Se é opinião, vai mudar, mas a minha opinião está baseada nas escrituras sagradas. Se aquele ambiente não produz nada de crescimento na vida desse músico e ele está se entregando a um ambiente que o faz desviar, pelo Salmo de número 1, ele é responsabilizado. A questão do pastor Gilvan Rodrigues é totalmente diferente, pois o chamado dele é ser pregador, não empresário, não jogador, não investidor. O Kaká, grande homem de Deus, lá no meio dos jovens, né? Mas Kaká pregava para eles. Todo pregador que você conhece hoje, que sabe que era jogador profissional, se reconhece que eles pregavam, oravam, faziam reuniões de orações. Já me chamaram para estar ali com eles, instruindo, pregando. Nunca tive a oportunidade, o privilégio de estar com eles ali pregando. Mas os jovens evangélicos são os pregadores ali no time de futebol. Então, se você é músico, todo cristão é um pregador, Fábio. Spurgeon disse, se você é crente e não prega, você não é o verdadeiro cristão, você é um impostor no meio de nós. Então, se você foi salvo em Cristo, você tem uma missão de atrair aqueles que te cercam para o evangelho. Vá seguir sua profissão, desde que, primeiro, Jerusalém esteja no seu coração teologicamente. Segundo, você exerça a sua missão de atrair outros para Cristo, porque está no ambiente para ser influenciado. Para que você aceitou Jesus se é para continuar a treva?